Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês para a gente trazer mais um tema. Em realidade, esse tema vai ser aprofundando um pouco do que eu falei já para vocês na live passada, dentro do processo que eu falei um pouco para vocês sobre mediunidade. Então, hoje eu vou aprofundar esse tema. Escolhi ele porque também já está numa grande junção dentro da depressão, que é o que eu falei na semana passada para vocês, né? E muitas pessoas têm me perguntado, têm tido muita dúvida sobre isso, porque muitos casos acontecendo. Então, eu achei o tema bem apropriado para o dia de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Muita gente me pergunta, né, o que é mediunidade, o que ela significa, o que é uma pessoa médium, porque a gente escuta muitos termos num nível social, que às vezes são passados, mas não são explicados muito profundamente o que realmente significa isso, né? Se tem um pouco de conotação, que é muito os espíritas que falam, né? Mas não se tem muita informação em geral para as pessoas. Quem mais estuda isso, onde mais eu posso encontrar esse tema, não somente dentro das pessoas que são espíritas, e sim que haja muito até a nível científico, onde já temos as explicações. E dentro então desse tema hoje eu vou procurar trazer para vocês de uma forma bem simplificada o que tudo isso significa e como eu posso lidar com tudo isso. Então, a primeira coisa que eu peguei, como sempre, né, no dicionário, o que seria uma mediunidade? Está dentro de uma pessoa que é médium, né, que é todo aquele que sente em um grau qualquer influência dos espíritos, e é por esse fato que as pessoas chamam de médium. Quando falamos espíritos, muita gente me pergunta, tá, Tânia, mas isso não é coisa que os espíritas falam? Sim, os espíritas falam, os que estudam a espiritualidade dentro das obras de Allan Kardec, porque ele que codificou as primeiras comunicações com os espíritos. E aí muita gente me diz, ai, Tânia, mas eu não gosto de ouvir essas coisas de espírito. Então hoje eu vou tentar trazer para vocês de uma forma, uma visão diferente daquela que foi criada por nós, num contexto com pouco conhecimento, porque é o que a grande maioria fala. Ah, eu não gosto de ouvir essas coisas de espírito. Então vamos começar bem do início. Se você se perguntar assim, tá, mas quem que eu sou? Quem sou eu? Aí você diz, ah, eu sou fulano de tal, eu trabalho com isso, faço aquilo, eu moro em tal lugar. Beleza, essa é uma informação sua normal aqui, para você se identificar como pessoa aqui. Mas o que eu tô perguntando é, quem sou eu, essa inserção que está dentro de mim? Que daí nas crenças, como algumas lives eu já comentei com vocês, uns chamam de alma, outros chamam de espírito, outros chamam essência divina, outros o Deus que vive em mim, ou seja, são nomes que damos. Mas vamos aqui falar então como espíritos ou seres cósmicos. Por quê? Porque tudo está no cosmos, tudo está no universo. E aqui viemos para uma experiência. Como algumas lives que eu já comentei com vocês, venho aqui nesse processo reencarnatório, que é um processo
do universo, não tem nada a ver com crença, na qual hoje a ciência já nos explica de uma forma que já é bem entendível. Como já comentei também, difícil de assimilarmos, porque temos as nossas crenças, mais do que tudo, é necessário respeitar as crenças das pessoas, mas também, como a gente pode ver dentro do tema de hoje, mediunidade, está aflorando muito nas pessoas, está acontecendo muito com elas. E ninguém está entendendo como isso acontece, por que aconteceu comigo, não aconteceu com o outro, o que eu faço com isso, eu acho que eu vou ficar maluco, eu tô pirando, e aí vai todos os termos que a gente usa. Então, hoje, vou tentar, como eu falei para vocês, parte por parte, ir explicando um pouco disso para vocês. Como saber se eu sou médium, se eu tenho essa mediunidade? Não há um padrão específico. Tem que ter isso, aquilo, né? Não há um padrão que define exatamente quem que é um médium. E sim, muito se vai por sintomas, como a pessoa está reagindo a esses sintomas, como ela está sentindo, as sensações, o que isso está prejudicando nela. Por quê? Porque a gente está vendo que as pessoas estão necessitando muito dentro das ansiedades, dentro da insônia, dentro de pânico, as depressões, cada vez mais estão tomando remédios. E nem sempre tudo isso tem a ver com o tomar o remédio. Às vezes é necessário, sim, aquilo que eu já expliquei para vocês. Você somatiza alguma sensação sua, vem para o seu corpo, porque está nesse seu campo eletromagnético, e você reverbera isso no seu corpo. E quando você toma medicação, ela é necessária, porque às vezes você chega a um nível descontrolável, e esse nível você só segura com medicação praticamente. Mas continuamos não indo a fundo. Por que que isso piora tanto? E às vezes cada vez mais eu vou necessitando da medicação. Então, são situações que a gente quase não procura saber. Por quê? Porque a gente vai para um tratamento. É o que a gente faz, a gente busca o médico. E às vezes o próprio termo mediunidade ainda é visto muito fantasiado, algo como que, isso é algo para pessoas mais especiais, não é todos que têm. Por quê? Também a gente não estuda, a gente não aprofunda, a gente não averigua. E muita gente me pergunta, Tânia, todos temos mediunidade? Sim, todos temos, sem exceção. Porém, existem níveis diferentes dessa mediunidade. E dentro de estudos que foram feitos, esses aspectos, essas sensações que as pessoas sentem, a gente já encontra em livros, né, espíritas, que são as obras de Kardec. A gente encontra livros também que não são a nível propriamente espírita, e sim já de médicos que já começaram a estudar, e entre outros terapeutas e de grande renome, né? Que cientistas que viraram até inclusive terapeutas depois dessa descoberta, depois de muito estudo científico também. Depois, lá no final, vou passar para vocês alguns livros no qual vocês podem pesquisar, que vocês podem ler, para aprofundar mais, caso vocês queiram, tá bom? Dentro desse aspecto mediúnico, a primeira coisa que eu tenho que ter noção é como eu estou funcionando, que é dentro daquilo que eu sempre falo para vocês,
tudo que eu penso, tudo que eu sinto. Eu estou gerando no meu campo vibracional ondas de informação de acordo com aquilo que eu estou pensando e sentindo. Então, sempre lembrando a vocês, em primeiro lugar, que eu sou uma antena parabólica. Então, eu atraio para mim aquilo que ainda eu penso e vibro. Então, vem as nossas questões diárias. Se eu estou muito estressado, muito nervoso, muito raivoso, o que eu vou atrair? Pessoas ou situações que vão exatamente aflorar mais ainda isso que eu estou vibrando. E aí vem aquela famosinha frase que todo mundo usa, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração. Claro, porque você pediu para melhorar e como você quer melhorar, o test drive vem. Né? Situações iguais para você aprender como você se acalmar mais. Olhar para aquilo e ver o que eu posso mudar naquilo para eu sair dessa vibração, certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que entender de mim mesmo. Dentro da mediunidade, as pessoas me perguntam, Tânia, tem idade? Não. Pode acontecer com crianças, com adolescentes, com jovens, adultos e idosos. Existe um momento, cada pessoa tem um momento, dependendo de qual grau que ela está trazendo dessa mediunidade e vai manifestando através da vivência dela. O incidente maior é nas crianças. Por quê? Porque quando nascemos, mais ou menos até os 7 anos, nossos 6 anos, 7 anos, numa fase mais ou menos assim, o que acontece? Nós temos os nossos chakras, que vocês lembram, que é os pontos energéticos que eu tenho, né? E quando eu sou criança, esses pontos, eles vão se formando e eles se completam até mais ou menos nesse período, entre 6 e 7 anos. Então, o que acontece? A criança, ela tem muito mais a sensibilidade dela aflorada. Então, ela consegue sentir mais. Quando vocês veem, às vezes, a criança falando que tá lá brincando e às vezes você percebe que ela tá conversando sozinha e você vai perguntar, tá falando com quem, filho? Eu tô falando aqui com o meu amiguinho. E a gente sempre soube até hoje que esse amiguinho é o famoso amiguinho imaginário. Mas dentro de estudos que já foram feitos, já se tem comprovação que nem tudo é realmente um amiguinho que essa criança está imaginando. E sim, o que ela consegue sentir alguma companhia de algum espírito. Mas essa coisa de espírito me assusta muito. Normal, mas a gente é o quê, gente? A gente é um espírito, é uma alma, é uma consciência cósmica. Esse é o nome que a gente dá. E não muda depois que a gente sai daqui. Ele continua igual, porque ele é um campo vibracional com informações e ele continua, ele simplesmente não está mais inserido nessa carcaçazinha aqui que a gente larga, deixa aqui e vai embora. E aqui eu gostaria hoje de passar para vocês essa informação, não mais como algo assim, isso é muito assustador, isso é muito coisas de fantasmas, que sempre foi colocado pra gente como algo muito sobrenatural. E não tem nada de sobrenatural. Por quê? Porque é simplesmente uma continuação da minha essência num campo no qual eu às vezes posso não conseguir ver, mas tem pessoas que veem. Que eu comentei um pouquinho com vocês na outra live, que a sociedade ainda aqui chama de maluco, de doidinho, tá fora da casinha.
mas que também muito pouco nós, como cidadãos normais que pretendemos ser, nos comprometemos com isso. Às vezes temos até na nossa própria família e não damos valor ou não damos a atenção necessária nesse caso. Vamos ao médico, medicamos essa pessoa, mas quando ela fala para nós que ela está vendo, que ela está ouvindo, que ela sente, e a gente continua dizendo que ela está maluca, que ela está doidinha. Por quê? Porque é uma falta de interesse nosso em saber um pouco mais. Há medo em nós em não buscar saber mais sobre isso. Que às vezes até usamos expressões que isso não é coisa de alguém lá em cima, seja coisa de Deus, ou de Buda, ou de Krishna. Mas muito pouco a gente se preocupa, ou vai atrás, ou se interessa. Porque como eu já falei para vocês, dá trabalho. A gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que pesquisar, não, ver que não é só um que fala, vamos ver lá o que o outro fala sobre isso, o que a ciência tem já trazido sobre isso, quais são os testes que foram realizados para isso, até que ponto a pesquisa foi feita, quais foram os resultados que foram trazidos. Tudo isso dá trabalho para a gente ver. Então a gente prefere às vezes dizer, tá maluco mesmo, deixa assim. Só que, por que eu ainda trouxe esse tema hoje, tentando desmistificar mais isso? Porque, gente, cada dia mais está aumentando e as pessoas estão ficando apavoradas, as pessoas não estão sabendo como lidar, seja com um familiar, seja com ela mesma, porque ela não está entendendo o que está acontecendo. E aí tudo isso, como tem uma conotação ainda muito fantasmagórica, muito coisa de doido, a gente se assusta. Porém, isso é algo normal que sempre existiu na humanidade. Sempre existiu. Mas sempre visto de uma forma muito mística. Muito não poder revelar, não poder falar. Por quê? Porque dentro da nossa história humana, quando havia pessoas assim, também se matavam em nossas antigas histórias. Mas tudo ainda por falta de conhecimento. E as crianças hoje estão muito abertas a isso. Porque são crianças que estão vindo também com uma forma já diferente de ver o novo planeta para qual nós estamos construindo. Então, quando às vezes falam assim, quando tudo isso acabar, da pandemia, toda essa situação, as coisas vão voltar como eram. Gente, não vai mais voltar como era. Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai ser nós necessitarmos ir atrás de conhecimento, de estudos, que a gente sempre se tornou muito fechado, muito alheio e não querer saber, porque saber dá trabalho. Mas é o que está acontecendo. Então as pessoas estão ficando muito apavoradas, porque estão sentindo mais, estão vendo, e isso nunca foi explicado para elas. E como eu expliquei um pouquinho para vocês na live anterior, quando eu converso com essas pessoas, né? O que mais elas perguntam? Então, tudo que eu falei para você, dentro do que você sabe, de que você me explicou, então eu não tô maluco. Não, você não tá maluco. E é onde a gente vai fazer toda uma busca para como poder ajudar essa pessoa. Então, dentro das necessidades que eu vejo do que as pessoas estão trazendo dentro do contexto mediunidade, é que eu trouxe essas informações hoje para você.
Por quê? Porque a gente vê um sofrimento muito grande dessas pessoas. Porque elas não estão se entendendo, mas também elas às vezes se fecham muito no mundo delas porque elas têm medo de falar. Tem medo do que a família vai fazer com ela. Tem medo de como a sociedade vai reagir com ela. Porque todas elas me falam, tá, porque ali fora eu vou começar a ser chamado de maluco, de doido, fora da casinha. Eu digo, sim, porque a gente realmente ouve isso. Mas quando você dá uma estrutura para essa pessoa, quando você consegue fazer ela entender todo o processo, você começa a trazer conhecimento para ela, você vê que ela consegue lidar com isso de uma forma diferente, quando ela consegue dizer para você, nossa, Tânia, agora eu entendo quando sou eu e quando eu estou sentindo algo que já não é mais meu. Por quê? Porque tudo isso é o conhecimento. Dentro do conhecimento você perde o medo, porque grande parte de nós não irmos atrás ainda de conhecimento são medos. Então o medo nos barra muito. Só que eu só vou diminuir esse meu medo com conhecimento. Não tem outra forma. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu percebo como eu funciono, como as coisas são, menos medo eu tenho. No primeiro passo, dentro da mediunidade ainda, para saber se eu tenho ou não tenho, uma das primeiras questões, eu tenho que primeiro olhar para mim. Aquilo que eu falei há pouco. O que eu penso, o que eu sinto, eu estou vibrando. Então, eu atraio tudo para mim. Então, se eu já estou atraindo tudo para mim, eu já posso ter uma ideia de que eu também vou atrair pessoas que daqui se foram, que hoje vivem na espiritualidade, que foram embora com os mesmos sentimentos, as mesmas sensações que eu também tenho. Medo, culpa, raiva, mágoa, ódio, sentimento de vingança, ciúmes. Como eu falei para vocês, já toda a balela que a gente carrega. Por quê? Porque ele foi, não está mais aqui no corpo. Eu estou aqui no meu corpo. Mas eu sou um campo eletromagnético. E este que se foi também é. Então aí as comunicações começam. E aí que vem a pessoa que sente e você pode não sentir. Lembra que eu falei antes para vocês? Todos têm, mas não é na mesma proporção. Então um pode ter uma mediunidade em 10%. Então ele quase não vai perceber nada. Outro tem 25, 30, já vai perceber mais. Outros chegam praticamente a 100%. Então nós temos níveis diferentes. Mas não é porque você não tem a capacidade que a gente pode julgar aquele que realmente está sentindo. Então o primeiro passo é esse, é me conhecer. Como eu funciono, como eu reajo dentro de mim mesmo. E aí sim, vai começar as minhas conexões. E dentro do meu dia a dia, quando eu tenho a minha vivência no dia a dia, eu tenho ciclos diários, né? Tem momentos que eu estou um pouco mais agitado, tem momentos que eu estou mais para um momento do sono, ou seja, diversos ciclos durante o meu período diário, das 24 horas. Então, dependendo dos momentos que eu estou mais agitado, ou que eu não estou legal, que eu vou sentindo que esse legal começa a melhorar ou piorar, no caso, se eu não estou bem,
são os pontos chaves que eu necessito conhecer para começar a saber o que é meu, que eu estou sentindo, o que eu, com a minha mediunidade, com a minha capacidade, eu já estou me conectando com algum espírito ou essência, não importa o nome que a gente chama. Porque se eu tenho medo e ele está ali do outro lado com medo, os medos se juntam. Vai alterar a minha frequência de medo, vai me dar mais medo ainda. Se ele está aí do outro lado, mas eu vejo, beleza, tem aquele que vê, mas também se apavora. Toda parte que nos apavoramos dentro dessas questões de ouvir, de ver, de sentir, de ter a sensação mesmo que parece que tem alguém aqui comigo. O que nos barra? É o medo. O que vai trazer mais pânico para mim? É o medo. Porque o outro do outro lado também pode estar com o mesmo medo que eu. E aqui a gente necessita entender, a gente compreender, separar isso das nossas crenças. Tânia, mas eu não acredito porque a pessoa era muito religiosa, tinha muita fé, acreditava muito no ser que essa pessoa acreditava. Daí eu digo sim, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas até que ponto ele tinha medo da morte? Você não sabe. Você via que a pessoa tinha fé, que a pessoa era muito devota, que a pessoa acreditava nesse ser supremo. Quando você ouvia, ela às vezes dava palavras de consolo para você. Olha, acredite, tenha fé, acredite, né, em Deus, em Buda, o Krishna. Mas você sabe lá dentro se ela tinha medo não de morrer? Não, a grande maioria de nós não sabe. Mas agora ela está ali nessa outra dimensão, morrendo de medo. E você aqui com a sua mediunidade, se você é uma pessoa aqui normal, que não trabalhou os seus medos, vai aflorar mais ainda para você. Porque é o seu já em contato com o medo dela. Então isso são coisas que muitas pessoas estão sentindo. Cada vez mais, aflorando muito isso. Jovens, adolescentes, jovens e as crianças são as que mais estão percebendo. E nas crianças, quando chega aos 7 anos, que os chakras aí estão mais fechados, que eles já estão prontos para iniciar a outra fase, a criança às vezes ela perde essa sensibilidade, perde um pouco dessa visão ou de ouvir. Por quê? Porque agora toda a parte das glândulas endócrinas vão precisar trabalhar para o desenvolvimento dela na puberdade. Então, ela tem esse tempo, esse período em que isso diminui, para ela ter todo o processo de crescimento dela, para depois voltar a sentir. Então, volta lá pelos 16, 17, 18, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas fica por essa faixa. E aí, às vezes, volta num nível maior do que era quando era criança. E aí ficam apavoradas. Por quê? Porque daí nós temos ainda a implicação das nossas crenças. Porque isso não existe. Aí volta novamente o conceito que nós criamos socialmente, que tá louco, que tá maluco, porque isso não existe, porque isso não é para pessoa, não é coisa de Deus, ou não é coisa de Buda ou de Krishna. Por quê? Porque tá dentro da nossa crença, a gente não acreditar. Mas como eu sempre digo para as pessoas, mas você não precisa mudar a sua crença se você não quer por causa disso. Só que como você pode ajudar uma pessoa
que sente isso e ela não tem como simplesmente não quero mais isso para mim, isso não faz mais parte da minha vida. Não tem como, gente. E aí a necessidade de a gente compreender por que não posso fazer nada para simplesmente anular isso da pessoa. Porque existe todo um processo por trás disso. Que é aí que entra a nossa falta de conhecimento. E para os adultos, quando acontece, já aconteceu em alguns períodos, pode ser de infância, pode ser na adolescência ou na juventude, que passou às vezes um pouco despercebido, houve algum tempo e a pessoa às vezes conseguiu controlar, digamos que mais ou menos, foi empurrando com a barriga a situação e chega um momento na vida adulta que estoura por completo. Tem os porquês? Tem. Se você for estudar, tudo você vai compreender. Cada caso é um caso. Não dá para eu comparar o caso do meu irmão com lá o caso do meu vizinho a 10 quilômetros, né? Ou um amigo a 10 quilômetros de mim. Não dá, porque cada caso é um caso. Existem referências de mediunidades parecidas? Sim. Você tem a divisão, você tem a da audição, você tem a da psicografia, e aí nós temos diversos tipos. Mas não quer dizer que a divisão do meu irmão seja igual a do amigo dele que está a 10 quilômetros daqui. Tudo depende de como cada um desenvolve. Nós temos uma pesquisa que vocês podem procurar no YouTube, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. É só vocês digitarem lá no Google e vocês assistam a palestra dele sobre a glândula pineal. Dentro desta palestra, vocês já vão entender um pouco mais, vamos dizer assim, a nível científico, dentro daquilo que eu estou tentando trazer para vocês hoje, um nível bem mais tranquilo, para que vocês possam começar a entender um pouco. Beleza? Bom, dentro do processo ainda, quando eu começo a sentir as coisas, como eu disse, primeiro eu vou para mim. Como é que eu tava hoje? Hoje eu tava legal, me sentindo bem, acordei, fui trabalhar, eu tava muito bem, tal. Mas chegou lá por umas 4 da tarde, eu comecei a ficar muito ansioso, um aperto no peito, já começou, depois desse aperto, dar uma sensação de pânico, e eu fui piorando, me dá a sensação que parece que eu vou morrer, e eu não sei explicar por quê. Esse pode ser um sintoma. Por quê? Porque é um dos sintomas que você pode estar captando desse espírito que já se foi. Por quê? Porque ele está com medo. Ai, Tani, como que eu faço? Eu morro de medo disso. É o que todo mundo me diz. Eu morro de medo. Aí eu pergunto para vocês. Tá, vocês já pararam para pensar a hora que vocês forem, se vocês ficar com esse medo aí do outro lado? Como é que vai ser? Ninguém pensa sobre isso. Ai, Tânia, eu não gosto nem de pensar nisso. Mas é algo que a gente vai necessitar pensar. Porque as coisas estão mudando, gente. Que não se trata mais, não quero saber ou não, porque tudo isso vai mexer muito com a gente ainda. Toda essa sensibilidade vai aumentar para todos nós. E eu posso dizer para vocês, gente que nunca sentiu nada, mas nem um resquício de imaginar e está vendo, ouvindo, sentindo e literalmente na sua frente, como um cinema.
E a pessoa está apavorada, porque nunca pôde imaginar que algo assim pudesse acontecer com ela. Então, eu tenho muitos casos desses em consultório, muitos, né? Que a gente vai explicando, a gente vai ajudando, a gente vai dando palestras, livros, indicando, né? Palestras, livros, às vezes até filmes, às vezes documentários, no qual as pessoas assistem e depois, durante os tratamentos, a gente vai conversando. E aí a gente vai fazendo esse entrosamento. Então, quando você assistiu tal filme, tem algumas coisas lá que não é como acontece para você? É. Uhum. Então, o que você achou? E assim a gente vai conversando, para que a pessoa tenha aos poucos esse conhecimento e vá perdendo o medo. E no cotidiano dessa pessoa, trazendo para ela todo uma revisão do dia dela, para que ela comece a entender o que é dela e o que não é mais. Então, buscar, eu sempre digo para eles, busquem, tá? Para tudo, naquele momento que você tá assim, aflito, aquela dor no peito, a sensação que parece que o coração vai sair, entrando quase num pânico, dando arrepio, ou suando demais, ou sentindo frio, para a fita. Começa a voltar a fita. Eu já acordei assim? Não. Eu briguei com alguém? Não. Uhum. Fiquei nervoso no trânsito, deu uma coisa lá que eu quase bati meu carro? Não. Ou seja, voltando a fita primeiro para ver você mesmo. Beleza. Não achou nada? Não. Então, agora você vai fazer um exercício com você mesmo, que esse é o exercício que eu passo para as pessoas. Quando você retornou, voltou essa fita, não achou nenhum motivo para você estar assim, então eu peço para a pessoa como se ela fosse usar um diálogo interno com ela. E colocando como se fosse uma terceira pessoa. Tá, isto não é meu. Não, eu averiguei, não é meu. Então, isso é de alguém. Uhum. Pode ser você. Que você pode estar vendo, pode não estar vendo. Uhum. Tá, como que eu faço com isso agora? Então, você pode dizer, ó, isso que eu tô sentindo não é meu, isso é seu, é de você. Mas eu estou sentindo. Eu estou sentindo essa angústia, parece uma sensação de medo, de um pânico, mas isso não é meu, é seu. E o que eu posso fazer para ajudar ele? Aí eu vou dizer, olha, eu posso fazer uma prece para você, dentro da crença que você tem, se você acredita em Deus, se você acredita em anjos, se você acredita em Buda, você só vai dizer, eu vou fazer uma prece para você e vou pedir para esse Deus, para esses anjos, para que eles possam te ajudar, para que você não tenha medo, para que você assim possa seguir o seu caminho. E com isso é um exercício que já vai ajudando você mesmo. Primeiro, porque não é seu. Você está sentindo algo que não é seu. Então, é do outro. Então, o que você pode fazer para ajudar esse outro? Quando você tem alguém, às vezes, com problema aqui, um irmão seu, um amigo seu, você não dá, às vezes, um conselho para ele? Então,
não é bem um conselho, mas é algo que você pode falar para ajudar. Mesmo assim, às vezes as pessoas me dizem, ai, Tânia, mas eu morro de medo. Então, coloque-se no lugar dele. E se fosse você ali, que tivesse assim, e tivesse pedindo essa ajuda para alguém aqui que esteja sentindo você? E a pessoa tá aqui e diz, eu não quero saber, isso não é meu, se vire. Acho que tá um pouquinho de egoísta da nossa parte, né, gente? É mais fácil a gente dizer que tá com medo, que a gente não quer saber dessas coisas, e o outro ali que se dane. Mas eu necessito compreender, pelo menos, de que amanhã pode ser eu aí do outro lado. E voltamos ao medo. Que muito disso não admitimos somente pelo nosso medo. Então tá na hora, acredito eu, de a gente olhar um pouco para esses medos dentro de nós. E a gente tentar nos entender mais como seres aqui cósmicos, divinos, essências, almas. Nos aprofundar, nos conhecermos mais. Quem somos? Como funcionamos como essência divina? Não é o corpo humano aqui, como essências divinas. Tentar compreender, que daí nós vamos compreender um pouco mais toda essa situação dessas pessoas que realmente têm a capacidade com a mediunidade. E aí sim vamos diferenciando ainda das crenças, por exemplo, como os budistas, como os espíritas, como católicos, ou qualquer outra crença, não importa. Mas é conhecer mais sobre a nossa essência. Como ela realmente funciona dentro de uma física, dentro de uma espiritualidade e dentro aqui do conceito humano ainda. São três coisas bem diferentes. E que seria muito bom a gente tentar inserir mais dentro do nosso dia a dia como conhecimento para poder entender tantas pessoas que hoje estão se suicidando, estão depressivas e que acham que estão loucas, mas que também a sociedade não está muito preocupada. Que é melhor confinar num lugar que não incomoda, que fica mais fácil para todo mundo. Então hoje eu já atendi muitas crianças que falam para mim que o vô vem conversar com ela, que a amiguinha vem falar, eles dão nomes para mim. Ai, Tânia, como é que você sabe que eles não estão malucos, não estão inventando? Gente, a gente tem que estudar muito para compreender essas pessoas. Porque os detalhes que elas dão é que são a chave para essa compreensão. Por quê? Porque eu já estudei muito e continuo estudando para compreender isso. Porque principalmente, às vezes, as crianças, que às vezes têm processos de birra, né? A criança tem o normal, a birra dela, que ela testa você até onde ela pode ir. Ninguém está negando isso. Mas também tem outro lado dessa birra, na qual ela está sentindo no campo dela alguém que às vezes quer uma ajuda, o está irritado também, ela está absorvendo isso e a família acha que ela é muito birrenta, só que não é, gente. Onde a criança de forma alguma dorme no outro quarto porque tem medo. E às vezes o pai e mãe acham que,
Ah, esse medo já tá passando do limite. Que não quer ela ficar no quarto sozinha. Mas nem sempre. Por quê? Porque ela está vendo, ela está sentindo, porque ela fala isso para mim. E novamente, Tânia, como que você sabe? Como você pode confirmar? Pelos detalhes. Mesma coisa os adolescentes, pelos detalhes, os adultos também. E depois que tudo isso a gente consegue uma compreensão nessa ajuda para essas pessoas, elas se tornam outras pessoas equilibradas, às vezes precisando de um tempo de medicação ainda. Sim, é necessário. Mas dentro do contexto tratamento, quando a gente tem essa junção dentro da psiquiatria com toda a parte terapêutica, a gente vê uma evolução fantástica dessas pessoas. Fantásticas. Nenhum momento mexo na medicação, porque não é minha parte. Isso sempre está lá com o médico, né? No qual atende essa pessoa. Mas essa junção, o caminho lá na frente é perfeito. Por quê? Porque a pessoa vai saber lidar com isto. Como ela vai fazer com isso? Qual é o caminho que ela vai direcionar tudo isso que ela está sentindo? E fisicamente a pessoa também se prejudica muito. Por quê? Porque quando a pessoa não tem entendimento, que ela sente, que ela tem as sensações, o que ela vê, ela não está canalizando essa conexão energética que ela faz com esses espíritos. Então isso reverbera também no corpo dela, às vezes até em doença, dependendo dos casos, de maior gravidade em geral. Que chegou uma doença, vamos tratar, vamos lá pro médico. Tá, mas não tem só isso. Tem a parte energética que ela não está fazendo o movimento para fluir essa energia. Porque ela não tem o conhecimento de como se faz isso. E como eu já disse para vocês lá nas primeiras lives, no universo tudo flui. Tudo vem, tudo vai. Tudo vem, tudo vai. E você, com essa mediunidade, é um canal para um processo de ajuda. Simples, gente. Não tem segredo nenhum. Tudo foi feito uma construção fantasmagórica que não existe. Porque a hora que se vê totalmente mais ao natural, se leva de uma forma muito tranquila. Mas tudo precisa conhecimento. Então hoje eu já tenho crianças também falando de seres de outros planetas. Daí é para matar, né? Como dizem as pessoas. Ah, não, Tânia, tá viajando, tá vendo, acho que muito, jogando muito joguinho, tá demais no game. Realmente, as crianças estão demais nos games, ninguém tá dizendo que não. Tudo necessita ser uma disciplina para as crianças. Elas têm que saber o limite delas. Depende de nós, pais, sabermos dar esse limite. Né? Ai, Tânia, mas como que você sabe? Eu sei, porque eu estudei, gente. Novamente, os detalhes que essa criança dá. Que quando ela começa a falar para um pai e para uma mãe, que vem o fulano, vem visitar eles hoje à noite, que não sei o que, e esse pai e essa mãe estão apavorados. O que nós vamos fazer? Tudo por falta de conhecimento. Que tudo dá para lidar com a maior tranquilidade.
sem medo, sem pânico, na maior tranquilidade. E aí vem, né? E às vezes tem adolescentes ou jovens que se trancam no quarto porque não suportam ir para a rua, ouvir ruídos, que os ruídos são demasiados para eles, eles não suportam, que ouvem demasiadas vozes. Sim, porque eles têm uma capacidade que também não é compreendida, porque dentro da mediunidade dele, os órgãos dos sentidos ficam muito mais aguçados. Vocês lembram na outra live que eu falei para vocês? Quando chega uma situação do estresse ao extremo, que fica a flor da pele, lembra que eu falei para vocês? Pois é, já são essas situações. Mas a pessoa não sabe lidar com isso. Então ela fica dentro de casa, ela prefere não sair. Só que também ela não vive. E tem maneiras de como ela conviver com isso. Quando ela se conhece. Como ela lida com isso. O que ela vai fazer para ela tentar ter uma vida mais normal. Como ela vai controlar tudo isso que ela está sentindo para ela ter a vida mais normal. Tudo está dentro do conhecimento que ela necessita ter, que ela necessita buscar, fazer um curso sobre isso, ler livros, palestras. Hoje temos até cursos online sobre isso. Então, não é falta de material ou por falta de material que a gente não tem esse conhecimento. Ao contrário, a gente tem uma gama hoje muito imensa para poder, tanto em nossa casa, se a gente tem um familiar assim, ou seja, um amigo, ou a nós mesmos, para quem sente e tem medo de falar, tudo se torna tão mais leve, né? Eu vejo isso em consultório, quando a gente consegue levar a essa compreensão dentro da pessoa, quanto ela muda, quanto ela lida com isso, uma facilidade, o quanto isso já não incomoda mais ela, isso não atrapalha mais a vida dela e ela consegue ter uma vida normal. Você pode ver o sorriso no rosto dessas pessoas. Ela não entra mais em pânico para nada. Por quê? Porque a hora que ela sabe diferenciar o que é dela e o que não é mais dela, ela lida com isso perfeitamente. Lógico, com o conhecimento na mão, né? De como fazer exatamente isso. Hoje apenas eu passei um pequeno detalhe, enquanto você não tem esse conhecimento. Tá? Então, essa é uma forma. Mas, para aqueles que têm muito acentuado, somente muitos estudos e muito conhecimento. Beleza, gente? E dentro desses processos hoje, do que estão acontecendo, o aumento das medicações está muito grande, a gente percebe isso também. Por quê? Aquilo que eu falei para você, a pessoa com mediunidade começa a sentir cada vez mais pânico e uma medicação já não resolve mais, ela já precisa mais uma para dormir, mais uma daqui a pouco para acordar, ou seja, tudo que se está tomando hoje, né? E, às vezes um descontrole muito grande. Por quê? Porque a pessoa só fica num processo de tratamento. E quando ela começa a trabalhar com outro processo terapêutico junto, ela consegue diminuir essa medicação. Então eu posso dizer para vocês que todos os tratamentos de pessoas que passaram por mim com a mediunidade, dentro do tratamento conjunto entre psiquiatra e a terapia, gente, todos diminuíram a medicação. Todos, sem exceção. O psiquiatra diminuiu.
Por quê? Porque ele começa a ver o resultado. Porque você volta lá, você conversa com ele, você começa a falar para ele como você está se sentindo, como você já está dormindo, como o seu pânico diminuiu, como a sua dor de cabeça aliviou, entre tantos outros sintomas que você está tendo. Então isso é muito lindo, é maravilhoso. Por quê? O beneficiado é você mesmo, para aquele que tem as sensações, né? E como eu comentei um pouquinho com vocês na live passada, dentro desse congresso, que eu fui ano passado, né, dos médicos, então esses dois psiquiatras, na qual já estão dentro do trabalho deles, inserindo essa parte mais terapêutica, de como trabalhar mais com essas pessoas, este lado, as melhoras estão sendo muito mais rápidas, os resultados muito, muito mais rápidos e para o bem-estar do paciente, claro. Né? Então, hoje nós estamos tendo que repensar o quanto a medicação a gente está tomando em função disso, e às vezes por não ser aceito. Principalmente as pessoas, a gente percebe muito também com os pacientes o medo de falar isso em casa. O que eu vou dizer? Como eu vou falar isso para minha mãe, para o meu pai, quando é um adolescente, né? Ou mesmo adulto? Como eu vou falar para minha esposa isso? Vai dizer que eu tô doido, que eu tô maluco. Ou ao contrário, né? A esposa. Como é que eu vou falar isso para ele? Tá maluca? Vou internar desse jeito? Porque é o normal. É o que a gente criou no contexto. Mas todo esse contexto social, nós vamos ter que fazer essa busca agora. Lembra lá quando eu falei para vocês, acho que foi na live da transição planetária, que eu disse para vocês que as correntes Schumann estavam tendo alterações, né, no planeta, devido à transição que a gente está indo. E eu falei para vocês também a nossa frequência também está alterando com isso. Então, esse é mais um processo que também está ajudando, digamos assim, as pessoas terem cada vez mais essas percepções mediúnicas. Então, vocês podem ver que é um conjunto de coisas, não é uma só. É um conjunto de coisas. Mas se você não for para dentro de você e buscar tudo isso e entender, você não, é difícil você conseguir lidar com isso sozinho. Sem conhecimento, então, pior ainda. Dentro desse diálogo que eu falei para vocês, que vocês podem fazer, limitem-se somente a isso. Como que se fosse esse conversar com você mesmo, isso é seu? Não, não é meu. Eu não me sinto assim. Então, isso é de alguém que eu estou sentindo. E poder ajudar esse alguém. Somente falar para ele que o que você pode fazer é uma prece dentro da sua crença, dentro daquilo que você pode mostrar para ele, que ele não precisa ter medo, e que dentro dessa prece você vai pedir uma ajuda. Isso é o que você pode fazer. E começar a ter informações, estudar, buscar, porque você vai precisar disso. Muitas pessoas às vezes negam por muito tempo, sofrem por muito tempo, até que chega um momento, Tânia, não aguento mais. O que eu posso fazer para mudar isso? Estudar. Porque com estudo, conhecimento, você perde o medo, você se equilibra e você se torna um conhecedor de você mesmo em primeiro lugar, para depois poder ajudar. Dentro
pesquisas que vocês podem fazer, nós temos alguns autores que eu vou passar para vocês aqui, alguns livros, no qual vocês podem ler, podem estudar, podem de repente debater com alguém que já tem um pouco de conhecimento, porque às vezes sozinho a gente não consegue, né? Às vezes a gente precisa de auxílio dentro desse estudo. Mas eu vou passar aqui para vocês alguns livros na qual vocês podem ler e podem procurar. Nós temos dentro das obras de Allan Kardec, que seria o livro dos médiuns e o livro dos espíritos, no qual vocês podem ler. Nós temos Barbara Ann Brennan, que escreveu o famoso livro As Mãos de Luz. A Bárbara é uma cientista, psicoterapeuta, e ela foi muito tempo uma cientista pesquisadora no campo da astrofísica do Centro de Voo Espacial Goddard, na NASA. Então, para vocês verem que nós estamos falando de uma cientista muito renomada, né? Para que não fique só aquela coisa, como as pessoas mesmo me dizem, mas isso é coisa de espírita. Então, para que vocês tenham outros caminhos também que falam a mesma coisa. Às vezes em termos um pouco diferentes, mas que lá no fundo é tudo a mesma coisa. Nós temos o Dr. Brian Weiss, que também é um psiquiatra norte-americano, que é muito interessante o livro dele também. Muitas Vidas, Muitos Mestres. Esse é um livro muito legal também, que vocês podem ler. Não vou contar a história, porque a história está no livro, quando ele passou a admitir, né, a mediunidade. Nós temos o Dr. Mauro Quitko, que hoje é professor da psicoterapia reencarnacionista, né? Ele também tem uns livros muito bons, onde vocês podem compreender muita coisa. Temos também um livro chamado Almas Antigas, de Tom Schroeder, que também é médico e foi em busca de pesquisas, principalmente de crianças que contavam hoje aqui para ele de uma vida passada dela, o que ela foi, onde ela morava, e ele foi em busca dessas informações sobre essas crianças. É um livro muito bom para que vocês entendam também, dentro da capacidade mediúnica dessas pessoas, tá bom, gente? Então, hoje realmente eu trouxe esse tema, porque é um tema que está muito aflorado, né? E dentro das mediunidades está explodindo de uma forma, assim, muito grande, né? E muitos desajustes dentro dessas mediunidades. Por que os desajustes? Porque as pessoas estão tendo atitudes que para a sociedade está muito fora do contexto normal que a gente vê, e está sendo em função disso também. Então, dentro desse encontro no qual eu trouxe esse tema do dia de hoje, para que vocês comecem a poder entender um pouco, desmistificando um pouco isso, como sempre foi tratado, né, muito fantasmagoricamente, vamos dizer assim. Então, para que fique mais simples, né, algo que é necessário estudo mais aprofundado, sim, porque daí temos que ver a nível científico, a nível espiritualidade, que é todo aquele contexto que eu falei para vocês, mas sem aquela coisa de tanto amedrontar-se, do medo, né, do desconhecido, e sim que é algo que dá para lidar muito bem quando se tem a compreensão de tudo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do tema, que de alguma forma possa ajudar vocês, e não esqueçam de ver lá, dentro do tema do dia de hoje também, sobre aquela pesquisa então do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a glândula pineal. Beleza, gente? Uma boa semana para todos. Obrigada mais uma vez pelo carinho, por sempre estarem assistindo a gente.
e uma boa semana e um grande abraço para todos, tá bom? Namastê, um grande beijo para todos. Tchauzinho.